capítulo de número 4 de Filipenses. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Capítulo 4 de Filipenses. Glória. Nós temos ali um tempo bom para trazer a palavra. Eu não vou falar que não é por muito falar, não. Porque isso aí é Bíblia, isso aí. Meus queridos, capítulo 4 de Filipenses. Oh, glória a Deus, aleluia. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 1, mas eu estou com uma palavra aqui, não é para me pregar essa palavra não, eu estou com uma palavra aqui, como hoje é culto de doutrina, e culto de doutrina, queridos, doutrina quer dizer, do latim, ensinamento, instruir. E aqui em capítulo 4 de Coríntios, não precisa os irmãos abrir não, só vou ler sozinho aqui só. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Meus queridos, essa palavra aqui já dava para me pregar o culto de doutrina. É uma palavra doutrinária do apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, quando o apóstolo Paulo fala, ele fala, meus queridos irmãos, para nós não ir além do que está escrito. Porque nosso pastor já falou aqui, meus amados. Quando o homem vai além do que está escrito, a Bíblia, ela é nossa regra, pode sentar, queridos. Ela é nossa regra de fé e prática. Não tem, queridos, experiência humana que vá acima da Bíblia. Não tem profecia que vá além do que está escrito. Não tem, queridos, botismo de homem que diz: vai bater irmão, dá um beliscão nele, dá um tapa nele. Nada disso, queridos. A gente não tem que ir além do que está escrito, porque quando você vai, não tem, queridos, revelação, não tem a profetisa, o profeta, a oração forte, nada disso, queridos. Aleluia, Jesus. Nós não temos que ir além do que está escrito, porque quando vai além do que está escrito, se soberbece. A soberba entra no coração. Só eu revelo, só eu prego, só eu conheço. Aí está indo além do que está escrito. E aqui nós estamos para aprender a palavra de Deus como ela é. Porque quando nós vamos além do que está escrito, parabéns para você que viu o anjo. Parabéns para você que viu Gaio acendendo o monte. Parabéns para você. Parabéns para você que teve experiências além do que está escrito. Parabéns para você. Glória, glória a Deus. Mas nada está acima das escrituras sagradas. Na Reforma Protestante teve as 5 solas. Sola gratia. Só na Escritura, só a Deus glória, queridos. E meus amados, eu vou estar lendo aqui, queridos, capítulo 4, os irmãos só acompanham só. Portanto, meus amados e muitos queridos irmãos, minha alegria e coroa é esta, assim, filhos do Senhor, amados. Rogo-vos, pois, a evangelia, e rogo assim que sintais o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa atitude notória a
todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos e meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, queridos, escrevendo à igreja de Coríntios, por volta de 62 depois de Cristo, uma igreja, queridos, que nasceu como que uma dor de um parto, porque logo após a expulsão de um demônio, aliás, vou voltar um pouco antes, logo Paulo teve uma visão, queridos, de que um varão pediu para ele, se apresentou para ele passar a Macedônia. Só que antes disso, queridos, Paulo ia para Frígias, para outros lugares, mas o Espírito de Jesus o proibiu ele de pregar a palavra nesse lugar. Glória a Deus. E o varão apareceu para ele e falou em visão: atravesse a Macedônia e nos ajuda, queridos. Que coisa linda, amados. Quando o homem é dirigido por Deus, quando o homem entende, queridos, quando Deus fala com ele, quando o homem entende, queridos, ou quando o exército de Deus entende, queridos, como está lá em Números, lá no capítulo 10, lá, das duas trombetas, a trombeta de prata. Quando tinha um toque, o povo avançava. Quando tinha dois toques, o povo parava, queridos. O suor da trombeta, o povo entendia que era para caminhar. Quando o povo caminhava no deserto, eles primeiro ouviam a voz de Deus através de Moisés e desmontavam o tabernáculo e seguiam pelo deserto. Mas quando o Espírito de Jesus proibiu Paulo de pregar, ele atendeu. Quando ele teve uma visão de noite de um varão falando através da Macedônia, ele atravessou a Macedônia. Mas, meus queridos e meus amados irmãos, quando um profeta, quando um servo de Deus está na direção de Deus, quando o servo de Deus está orando, está jejuando, está buscando a Deus, está buscando direção na palavra de Deus, e quando anda em obediência a Deus, acontecem as coisas. Capítulo 4 e 14 de Esther. Talvez, queridos, você muitas das vezes não entende muitas das coisas, mas capítulo 4 e versículo 14 do livro de Esther, Mardoqueu vai para Esther e pede livramento para os judeus que estava sendo já a ponto de ser extirpado da terra, a ponto de serem mortos da terra. Mas ele diz: livramento virá. Ele fala para Esther: quem sabe Deus não colocou você no palácio deste tempo, para que neste dia você pudesse interceder ao rei Assuero por um povo judeu, por uma calúnia, por Amã ter se levantado contra o povo. Queridos, e assim é nas nossas vidas, e assim é na minha vida, e assim é na tua vida. Meus queridos, tem vezes que nós não entendemos, mas nós temos que entender o tempo de Deus para fazer a obra de Deus, para que quando você for fazer a obra de Deus, você faça com excelência, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus queridos, há um tempo na minha vida, queridos, que eu não estava entendendo nada. Há um tempo que eu passava uma provação, eu estava desempregado, eu estudava teologia, eu não tinha dinheiro
para mim e falava: desiste. O camarada que morava comigo, pastor, como é bom ser fiel a Deus, queridos. Como é bom permanecer. O camarada que morava comigo, ele era um cantor gospel, hoje ele é cantor gospel. Ele não tinha uma vida com Deus. A vida dele era melhor do que a minha. Muitas das vezes, ele tinha mistura, eu não tinha. Ele cozinhava a carne, ele fazia a carne, eu ficava só olhando, eu comia arroz branco, queridos. Eu dormia com uma cobertinha assim no chão. Chegava o dia de pagar aluguel, ele tinha a parte dele, eu não tinha, ele pagava só a parte dele. Mas profetizava que era uma beleza. Eu depois descobri umas coisas dele aqui que não está em jogo. Aí a irmã vinha para mim e falava: aí, irmão Cício, isso aí sim, tem que profetizar como fulano. Eu calava a minha, calava ficava. Porque você tem que passar pelo processo, queridos, calado. Você tem que passar pelo processo da qual Deus te colocou, sem murmurar, sem reclamar. Você tem que passar por um processo, amados. Como Jó, ele se sentou, pegou os cacos de ideias e ficou se coçando a ponto da esposa dele falar para ele: aí de repente a tua fidelidade a Deus, amaldiçoa em Deus e morre. A resposta de Jó não foi xingar a mulher, não foi blasfemar contra Deus, não foi nada. Ele disse: mulher, como fala sua louca, assim fala tu. Nu saí do ventre da minha mãe e nu para amar eu tornarei. Jó entendia, queridos, que por mais que ele tivesse riqueza, por mais que ele tivesse bens materiais, ele não ia levar nada. Nada. Verdade, Jesus. O dia que morre nem a roupa. Para você, e você escolhe uma roupa hoje para vir para a igreja. Bonita assim, bonito assim. Mas no dia de morrer, queridos, eu fui sepultar meu irmão agora 4 meses atrás, 5 meses. Vi ele naquela situação, morando na rua, morador de rua. Depois que saiu, um rapaz que me ajudou, que me deu um apartamento para me ficar. Depois disso daí eu conversei com ele no WhatsApp. Muitas vezes ele deve ter se aproveitado do meu irmão era um bom profissional. Depois, por uma questão política, ele jogou na minha cara. Falou: seu irmão morreu amigo aqui, você é pastor, seu irmão morreu amigo e você nunca veio aqui ver. Isso doeu, queridos. Tem palavra que dói mais do que tapa. Verdade, assim mesmo. É Deus, mas eu entreguei para Deus, queridos. Entreguei para Deus, agradeci para Ele. Falei: aqui a gente não vai mais caminhar junto, meu querido. Vamos fazer a oração de Abraão aqui. Quer ir para onde, logo? Cresce fui eu para as carnes, vai. Eu vou ir para o deserto. Meus queridos, eu recebi uma profecia uma vez que Deus era fiel se eu esperasse o tempo, pastor. Ainda que eu estivesse num deserto, Deus tinha uma obra na minha vida e colocaria uma igreja no deserto para me pastorear ela. E esse irmão eu permaneci fiel. E depois, queridos, quando eu olho para trás, pastor, como é comigo, queridos, como é bom. Por isso que o salmista disse, o Salmo 116, 12: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios? Como é bom você olhar para trás. Você já caminhou, pastor, caminhou. Você foi caluniado, você foi tentado, você foi provado. Mas como é bom! Você foi acusado de estupro, como foi José. Você foi jogado na prova, os irmãos comeram pão. Mas como é bom você estar sentado na cadeira de governador. Como é bom você olhar para trás e você dizer: valeu a pena. Coisa que os murmuradores que saíram do Egito, que viram nada nesse caminho, que viram prodígios, sinais e maravilhas, não tiveram privilégio.
e nenhum entrou, exceto Josué e Caleb, porque perseveraram em servir ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, meus queridos, ele escreve essa carta de alegria, ele escreve essa carta de agradecimento. Ninguém, ele fala, nenhuma igreja se propôs a dar e receber senão vocês. O apóstolo Paulo estava na prisão em Roma, mas tinha um obreiro lá que era fiel, Epafrodito. Epafrodito não fazia questão da sua vida. Ele não fazia. Ele mesmo doente, ele foi para Roma levar a provisão que os filipenses mandaram para lá. Demorou-se, queridos. Sei que alguns estudiosos dizem que até 2 anos ele demorou. Os filipenses já estavam preocupados, mas o apóstolo Paulo manda ele de volta e também quer mandar Timóteo para ajustar os negócios dentro da igreja. A carta de Filipenses, queridos, não é uma carta da qual foi que Jesus falou para a igreja de Éfeso que deixaram o primeiro amor. Não é uma carta que ele escreveu aos coríntios que estavam tendo partidário, estavam tendo contenda, que crentes carnais. Não é como os gálatas que estavam se devorando uns aos outros, o judaísmo que estava entrando dentro da igreja. Mas tem umas pendências dentro da igreja. Aqui onde eu li, queridos, tem umas pendências dentro da igreja. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, meus amados irmãos e muitos queridos irmãos, minha alegria e coroa é esta, assim, firme no Senhor, amados. Estais assim, firme no Senhor. A alegria de Paulo com aquela igreja, queridos, ele tinha amor por aquela igreja. Ele não se apresentou no capítulo 1 como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A autoridade dele apostólica não estava em jogo aqui, não, como estava nos Gálatas, como estava em Coríntios. Ele se apresentou como Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos no grego, doulos, escravo. Escravo porque Jesus escravizava ele? Não, voluntariamente. Porque antes dispensavam-se um escravo, mas o escravo furava a sua orelha como sinal de fidelidade ao seu amo e se via com amor e sem esperar nada em troca ao seu amo. Era assim a ideia que Paulo passou. E a alegria de Paulo era: vós estáis assim firmes no Senhor. Porque não tem alegria maior, queridos, para o pastor quando ele vê um crente bem, quando ele vê uma ovelha dele bem, quando ele vê uma ovelha dele congregando, animado na igreja, perseverando. A minha alegria é essa, que vocês estão firmes no Senhor, independente das provações, independente do que tem passado, mas vocês estão firmes no Senhor. Aí ele fala lá no versículo 2: e rogo-vos a Evodia e a Síntique, que sintam mesmo no Senhor. Tinha 2 servas de Deus, queridos, nessa igreja, 2 diaconisas. Essa igreja tinha bispos e tinha diáconos, capítulo 1. Essas 2 irmãs, queridos, viviam um peregrino. Essas 2 irmãs, queridos, viviam numa competição. Essas 2 irmãs, queridos, viviam numa contenda. Mas para elas estava normal. Para elas estava normal tomar ceia. Para elas estava normal vir para a igreja, comer a roupa. Para elas estava normal pregar. Para elas estava normal louvar o nome de Jesus. Mas havia um partidarismo dentro dessa igreja. Havia uma divisão dentro dessa igreja. Você é observador? Eu sou observador. Quando eu chego numa igreja, eu observo. Dá para você ver se aquela igreja tem uns
comunhão um com os outros ou não. Se tem união um com os outros ou não. Porque, queridos, a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo não vem para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem para matar, roubar e destruir. Nós atribuímos isso ao diabo. Porque se o diabo ele não conseguiu derrubar você lá fora, ele vai tentar derrubar você dentro da igreja. Ele vai tentar derrubar você pegando a palavra de Deus. Ele vai tentar derrubar você mesmo orando sem vigiar, com suas palavras, com seus atos. E o mundo aí fora observa o nosso testemunho. Porque quando a igreja está, pastor, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, uma pregação do pastor da igreja vem quase 3.000 almas. Uma segunda pregação do pastor da igreja vem quase 5.000 almas. Era assim no livro de Atos dos Apóstolos. E através do testemunho, não é testemunho que eu era drogado, que eu era isso, que eu era aquilo, não. Glória a Deus que Deus tem. Mas através do testemunho, através do andar deles, do falar, do jeito, do tratar os irmãos. Testemunho após Cristo. Testemunho após Cristo. Através do testemunho deles. Aleluia. E a divisão, queridos, a falta de união na igreja traz divisão. Porque fica um grupo falando que é de Evodia e fica outro grupo falando que é de Sintique. Aí, queridos, como que essas irmãs, queridos, quando terminava o culto, imaginei o povo que estava atrás do Senhor. Aí existia assim também falsidade. Porque não pode ter falsidade no povo de Deus. Porque Deus, queridos, Ele não vai habitar no ambiente que tem divisão, no ambiente que tem discórdia. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, queridos. Porque a união faz a força. Porque a união, queridos, no livro de Neemias, quando vinham querer atrapalhar a obra, quando desprezavam, falava, uma raposa vai derrubar isso aí. Aleluia. Mas diz a Bíblia que um eles tinha a espada, o outro ele tinha a ferramenta na mão. A união, através da oração de um homem que foi falar com o rei, que os muros de Jerusalém estavam caídos, levantou um exército. Glória a Deus. Agora, se tiver partidarismo, contenda, fofoca, usar o púlpito para desabafar, Deus não está nisso. Hoje é culto de doutrina, queridos, e nós estamos aprendendo certo. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, partidarismo dentro da igreja. Vocês ainda são carnal, a carnalidade, queridos. Glória a Deus, Jesus. Só o Senhor é Deus. Está orando para quê? Só o Senhor. Está jejuando para quê? Está na igreja para quê? Santo é o Senhor. Está buscando a Deus para quê? Verdade, Jesus. Não tem como ter comunhão com Deus no vertical e não ter com seu irmão no horizontal. Aleluia, Jesus. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo disse, no capítulo 20 de Atos, que não era lá fora não, era dentro da igreja. E se levantar lobos, devoradores, que não devoraria o rebanho. Não era lá fora, era dentro. A dracma foi perdida onde, queridos? A dracma foi perdida, não foi lá fora, foi dentro
despertar. Mas quando eu achei o interruptor, aí veio a luz. Eu falei, é a luz. Aí Deus na mesma hora falou no meu coração: assim é quem não anda na obediência da minha palavra. Ele não consegue achar o interruptor. Ele até tenta com oração fraca, ele até tenta com jejum fraco, ele até tenta com religiosidade para mostrar que ele é espiritual. Glória a Deus. Eu sei mais a Bíblia, eu só sei o quê. É como o mundo, querido, sai fora. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo, queridos. Essas pessoas, queridos, andam procurando o interruptor da luz nas religiões que não podem fazer nada por eles. Com filosofia, com livro de autoajuda, com tantas coisas. Mas Jesus disse, capítulo 11, e versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém me chamasse, meu de coração, queridos. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui. Glória a Deus. Eu já vou pular para um versículo aqui que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, versículo 7, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, queridos, ou a alegria, não é uma alegria passageira, porque eu comprei um carro novo, porque eu alcancei um diploma na faculdade. Aquela alegria ali, pode prestar atenção. Essa alegria que o mundo teve agora da Copa do Mundo, Passou, né? passou já. É como um balão assim, pastor Fernando, que encheu assim. Acabou. Alegria passageira. E o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos, outra vez nos vimos regozijai-vos. O camarada que estava no cárcere interior, que ele disse: não era nada bom não. E ele dizia: eu estou pronto a morrer para Cristo. O viver para mim é lucro, e o morrer é Cristo. E morria mesmo naquele tempo. Cárcere interior, úmido, frio, sem capa. O cara tinha que ver aí em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele disse: traz a minha capa que está em trone, traz meus livros, traz um pergaminho. E ele manda a igreja que estava desanimada, que tinha discórdia, que tinha desunião, a ficar firme no Senhor, se regozijar. Uma alegria que não é de coisas exteriores, mas do interior do seu coração. Uma paz, queridos, que não é um psicólogo falando para você. Uma paz que não é, queridos, porque você fez sua volta do seu apartamento, agora você está seguro. Não, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que está acontecendo no vendaval. O mundo está no caos, mas você está caminhando em paz. O ônibus bateu, todo mundo ficou ferido, até você ficou ferido, mas você fala: não, estou em paz. É a paz de que quando lá no trabalho chega um homem lá e todo mundo fica desesperado, você está em paz. Você serve ao homem, você serve a Deus. Ele diz aqui, só para me concluir: e que também aprendeste, recebeste e ouviste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos, o apóstolo Paulo chama para a igreja olhar para ele. O que aprendeste e ouviste de mim, isso façais. E traz a cruz de Cristo. Ele fala: sejam, a igreja seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus. Meus queridos, a minha oração, pode se colocar de pé, meus queridos. A minha oração, meus amados, é que nós possamos ficar unidos, é que nós possamos se unir, queridos, porque em vez
Como Jesus disse no capítulo 13 de João: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, porque vocês fizeram teologia, porque vocês oram mais, porque vocês pregam mais bonito. Pois aí, querido. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. E eu lanço um desafio nesta noite para você e para mim, queridos. O maior desafio que tem, queridos, é você amar um ser humano. Você amar eu é fácil. Se eu sou seu amigo é fácil. Mas você amar o outro que pisou no seu calão, quer ver. É Valdir City aqui nessa noite. Caimonia, comunhão, união. Amém, pessoal? Aleluia. Muito maravilhoso, né? Então vamos estar orando nas nossas casas, a vitória é nossa, né? Eu falei no começo que tudo que acontece no meio do povo de Deus, quando está em comunhão, né? Quantas vezes, aqui em todo lugar, todos que é cristão dão bom exemplo e dão bom exemplo, né? Quer ver aqui, quantas vezes a irmã Jamil compartilhou a casa dela quando ela comeu lá na casa do irmão Lael. Então é uma família unida, nós somos uma família realmente que se preocupa com o outro, e é isso que Deus quer ver, né? Isso é maravilhoso demais. Então, nosso irmão Lael que tem cooperado com a obra, e todo mundo aqui, então é uma palavra que tem que dar continuidade, porque é isso que Deus quer, isso que a gente está vendo nessa igreja, né? Estamos preocupados e vamos fazer isso expandir para o mundo, a mostrar ao mundo que nós somos um povo verdadeiro e nós somos salvos, somos verdadeiros em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor. Pedimos que nos conduza a nós, a nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai. Pai, nós te agradecemos por essa santa palavra. Pedimos que continua falando em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Te abençoe, guarda, leva nós para nossas casas. Pai, que tu não seja glorificado em nossa vida, desde já para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, com a nome de Jesus. Graças a Deus.